Boa tarde, gente. Vou fazer agora um vídeo sobre o experimento que nós fizemos para determinar os coeficientes de atrito estático e cinético. O experimento consiste basicamente em puxar essa tábua com 3 tiras de pneu embaixo, que foi feita aqui no FabLab da Mauá mesmo, nesse piso de estacionamento. Além da tábua, nós utilizamos um barbante, o sensor de força e um USB Link conectado a um computador. Aqui um vídeo rápido do experimento. Tá, beleza? A gente fez em 3 condições. Com a pista seca, com a pista molhada e depois com óleo na pista. E que nem vocês estão acostumados já no lab de física, a gente repetiu mais de uma vez para cada condição para poder tirar uma média e obter um resultado melhor, mais consistente. Bom, o software do computador, do sensor, nos deu este gráfico aqui, que é muito parecido com este aqui, de força por tempo do atrito. Na verdade, ele só está de ponta cabeça, né, espelhado no eixo X, porque o sensor nos deu dados como negativos, a força como negativa. Mas é só por convenção dele ali que ele faz a tração sendo negativo. Né? Então a gente aqui teria quando ele está parado, aqui quando ele está em movimento, então atrito estático e atrito cinético. Ponto muito importante do gráfico é esse bem aqui, que está na divisa, está na eminência de movimento, que nesse caso aqui é menos 38,94. Este ponto é a força de atrito estático máxima, porque a força de atrito estático varia até esse valor máximo. Após esse valor, ele entra no regime cinético, que é constante. No nosso caso, nós não obtemos uma linha reta aqui, porque no experimento a gente não conseguiu manter a velocidade constante. Né? Tinha um pouco de aceleração. Então a gente tem esses pontos aqui flutuando. Mas o próprio programa já vem com uma função que ele seleciona os pontos. Você seleciona os pontos que você quer e ele te dá a média. Então ele te dá essa curva de ajuste aqui, que é a nossa força de atrito cinética. Aqui eu fiz um gráfico, umas tabelas com os nossos dados obtidos para calcular a média. E se eu ponho eles lado a lado assim, fica mais fácil de perceber que a força de atrito estática máxima é maior do que a força de atrito estática cinética, o que é esperado. Se não tivesse acontecido isso, a gente provavelmente ia ter que refazer o experimento, porque nossos dados estariam incorretos. Bom, vamos partir agora para mais perto das nossas contas. Primeiro eu fiz um desenho aqui, um esquema. Aqui um esquema mais bonitinho do corpo, na vista lateral. E eu fiz uma vista inferior também, porque aqui os pneus estão um na frente do outro, então não dá para ver direito. Observa como a FAT está sempre no sentido oposto ao movimento. E, bom, para poder partir para as contas, eu simplifiquei o desenho, né? E eu usei as resultantes da FAT e da normal. Então eu fiz uma somatória vetorial. Porque não só fica mais fácil, como não convém utilizar esses vetores separados. E vamos calcular o peso, né? Peso de um dado experimental. Eu utilizei esse dinamômetro eletrônico e suspendi o corpo no ar aqui e obtive o resultado de 54 newtons. Aí, esse sensor de força também, na tração, utiliza o negativo, tá vendo? Mas a gente vai usar o valor em módulo mesmo, porque o sinal é só para nos dar o sentido. Bom, adotando a hipótese de que o corpo estava inicialmente parado e depois ele instantaneamente entrou em movimento constante, com velocidade constante, vamos utilizar a primeira condição de equilíbrio, que a somatória de forças é igual a zero. No eixo X, a gente tem a tração puxando para o lado do nosso referencial e a FAT para o lado contrário. Então, tração menos a FAT igual a zero. Então, a FAT igual a tração. A tração é o que o sensor lê. Então, é por isso que lá em cima mesmo, nas tabelas, lá no começo eu já botei que aqueles eram os valores da FAT. Em Y, nós vamos ter que normal, puxando para o lado do referencial, menos o peso, igual a zero. Então, normal é igual a peso. Se o peso era 54, normal vai ser igual a 54 newtons. Beleza? Antes de finalizar as contas, vamos falar um pouco da fórmula da FAT. Ela tem duas formas. Para calcular a FAT cinética e para calcular a FAT estática máxima. A FAT cinética é fácil, porque ele é constante e é quando está em movimento. Então, a gente vai ter que o FAT é igual ao μ, que é o coeficiente de atrito, vezes a normal. Para a cinética, é o coeficiente de atrito cinético. E se você isolar, você vai ter FAT sobre normal. O atrito estático já é um pouquinho mais complicado, porque ele varia. Então, a gente consegue, com a fórmula, calcular no instante quando ele está na iminência de movimento.
Esse Mi estático aqui é para quando ele está na iminência só, beleza? Porque o FAT varia de novo de 0 até o valor limite. O próprio Mi, ele é uma grandeza empírica, ou seja, ele é determinado experimentalmente. Ele depende da natureza das superfícies em contato. E mais, ele é dimensional, porque nós temos força sobre força, né? Se fizer uma análise dimensional, newtons sobre newtons. Então, você vai ficar com uma grandeza dimensional no final. Agora, finalmente, para o cálculo do Mi cinético, eu vou fazer como exemplo aqui o Mi cinético da pista seca. Então, eu vou pegar a FAT cinética da pista seca aqui, 37,05, e dividir pela normal, 54. Isso vai me dar mais ou menos 0,69. E se eu repetir o processo com os outros valores, eu obtenho esses números aqui no final. Observe como o Mi estático é maior do que o Mi cinético, o que é esperado. Uma boa indicação de que o nosso experimento está correto. É isso aí, gente. Boa sorte no Moodle, boa sorte nas provas. Obrigado.